E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica, dia de aula de filosofia. E hoje é um dia de aula de filosofia muito importante. Sabe por quê? Porque eu tô gravando esse vídeo está indo ao ar no dia 8 de março de 2018. Se você estiver vendo em outra data, não tem importância, porque este vídeo ele não é necessariamente datado, porque é um tema filosófico que a gente vai tratar. Vocês já viram na descrição, a gente vai falar da concepção das mulheres, aproveitando que nós estamos no dia 8 de março, que eu costumo chamar, eu considero como o Dia Internacional da Luta das Mulheres. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso mais pra frente, mas esse vídeo a gente vai tentar trabalhar com algumas concepções em relação à concepção filosófica em relação às mulheres na Idade Antiga, mais especificamente nos filósofos clássicos gregos, porque afinal de contas, no decorrer desse curso, a gente está passando pelo processo que nós estamos estudando os filósofos gregos, né? Já estudamos Sócrates, Platão e Aristóteles. E esses dois últimos, eles são basicamente, os três na verdade que eu falei aqui, mas eles são basicamente o foco, né? A concepção de cada filósofo em relação às mulheres, tá? É um tema importante. É um tema que pode ser cobrado, sim, na sua prova. É um tema, porque a gente está falando da teoria, né, das filosofias, né, a gente está falando das ideias desses caras aí da Grécia Clássica. E, ao mesmo tempo, você sabe que eu acredito na educação como um processo transformador, né? Uma instituição, a educação enquanto algo que pode transformar a sociedade. Logicamente que é um tema, então, que é muito importante e logicamente também que eu preciso falar para você sobre isso. Então, assim, é uma videoaula, lógico que é uma videoaula sobre filosofia, mas é uma videoaula que também tem como intuito mostrar, né, tentar colocar alguns pontos para a gente entrar, né, o foco principal aqui do nosso curso é a gente entrar na universidade. Mas é lógico que toda aula precisa ter alguma coisa, um objeto, né? Um meio, um tema que pode ser transformador para a sociedade. Não que eu saiba tudo, né? Inclusive eu sou uma pessoa muito limitada, mas dentro dos filósofos eu acho que eu posso trazer uma contribuição para vocês que pode ser cobrado na sua prova e pode fazer a gente refletir, vocês refletirem, eu mesmo refletir com tudo que eu falei aqui, porque eu acredito muito na ideia que o Sócrates fala, né? Que o Sócrates ele fala que através do diálogo, através dessa dialética, a gente chega a tentar buscar essa verdade, mesmo que não existam verdades absolutas. E aí eu acredito muito nisso. Eu acredito que através de um diálogo, mesmo que seja um diálogo indireto, que eu faço o vídeo, vocês comentam aí, a gente chega não a conclusões, mas a gente chega a novos conhecimentos. A gente nunca sai, sabe? Nunca sai de um diálogo, de um debate, a gente nunca sai a mesma pessoa. Essa é a ideia do Sócrates. Como a gente estava falando de Aristóteles, a gente vai puxar um pouquinho, voltar um pouquinho em Platão, para falar dessa concepção que Platão tinha em relação às mulheres. Primeira coisa é que a obra que a gente precisa falar de Platão vai ser a República, né? A República do Platão, que ele vai colocar, né, algumas concepções, né, algumas questões extremamente importantes relacionadas à formação de uma sociedade, e aí entra a relação entre homens e mulheres. Na República, o Platão ele coloca lá um diálogo entre o seu mentor, que é Sócrates, e Glauco, que vão discutir acerca de uma cidade ideal, que o Platão trabalha com essa ideia de uma cidade ideal na República, chamada de Calípole, ou Calípolis, que do grego a gente vai chamar aí, uma tradução mais ao pé da letra, de cidade bela. E o Sócrates, em seu diálogo, que o Platão está colocando ali o diálogo do Sócrates, ele fala da importância das mulheres, né, a importância da mulher para a formação dessa sociedade, no seu diálogo lá com Glauco. E ele fala que para a formação dessa cidade ideal, né, para a formação e manutenção, mulheres e homens têm que ter direitos e deveres civis equiparados. Por isso Platão ele diz que a natureza, a alma entre homens e mulheres, a natureza da alma entre homens e mulheres, nunca esquecer da nossa aula de Platão, ela é a mesma. Homens e mulheres têm uma natureza da alma que é equiparada, que é igual, certo, gente? Nesse sentido, é muito importante nós entendermos que então Platão fala, se nós temos a alma, que a alma é algo mais importante que o Platão define, certo? A alma é mais importante do que o corpo para Platão. O corpo é só uma carcaça e a alma ela é igual para homens e mulheres podem exercer as mesmas funções nessa cidade ideal, quando ele coloca lá na República. O Sócrates está falando isso dentro do diálogo do Platão, certo? Então ele diz que entre
Entre esses cargos, cabe até o cargo de chefia. Significa que uma mulher ela pode chefiar algum cargo e ter homens que trabalham, né, em conjunto com essa chefia. A mulher pode chefiar um grupo de homens, por exemplo. Então é uma ideia muito interessante do Platão que vai ao contrário, né? Não vai ao encontro, caminha ao contrário ou na contramão do que se pensava em Atenas. Porque se vocês lembrarem, na cidade de Atenas eles acreditavam que a mulher tinha como função, a única função, obedecer aos seus maridos, né? Tá lá a letra do Chico Buarque, Mulheres de Atenas, né? Então, o Platão ele vai meio que na contramão nesse sentido. Só que no mundo grego nem tudo são flores, porque o discípulo de Platão, o Aristóteles, ele critica muito Platão nesse sentido, até mesmo no livro, né, na Política, no livro chamado Política do Aristóteles. Deixa eu ver, ele está aqui, ó. Olha só, esse livro aqui, está ali saindo no vídeo, Política do Aristóteles, ele dá uma outra concepção. O Aristóteles, você sabe que ele foi discípulo do Platão, ele foi professor, mentor de Alexandre o Grande, né, da Macedônia, né? O Aristóteles ele já dá uma concepção diferente que já vai mais ao encontro, né, da realidade de Atenas da época. O Aristóteles ele trabalha com a ideia de que a mulher, né, ou as mulheres, elas têm uma alma realmente inferior. O Aristóteles não duvida da existência da alma, tá? Isso é importante em relação ao Platão, mas ele acha que alma e corpo estão conectados de alguma forma. Quando o corpo morre, a alma morre também. Diferente do Platão, que acreditava que quando o corpo morria, a alma permanecia, a alma era infinita. E o Aristóteles dizia que a mulher era uma versão incompleta do homem, que o sêmen masculino ele tinha todas as qualidades, né, para dar origem a uma criança, né, para dar origem a uma criança. Então as mulheres, né, na verdade, ela só era um corpo fértil, né, que servia simplesmente para a reprodução, porque todas as qualidades que saíam uma criança estavam contidas no homem, que já é uma realidade mais próxima do que a gente vê em Atenas, né? Eu tenho um vídeo falando sobre Atenas, eu vou deixar aqui na descrição para vocês. E o Aristóteles ele é um defensor da naturalidade da formação das famílias, né? E ele fala que é uma família natural grega, ela é composta por um homem, né, ateniense, né, que tem o seu escravo, né, um homem que tem a sua mulher. A mulher ela é de fato inferior ao homem. Ele fala que o escravo ele deve obedecer ao seu dono, né, na sociedade grega. A mulher, ela está muito próxima disso. A diferença que ele vai falar que a mulher tem em relação ao escravo é que a mulher ela tem um pouquinho mais de virtudes do que o escravo. Só que as suas virtudes não a capacitam para chefiar, como Platão dizia. As suas virtudes não são superiores às virtudes dos homens. Eu até marquei para vocês aqui, para ler. Eu marquei aqui, deixa eu colocar aqui, deixa eu ver se eu acho aqui que eu marquei uma parte importante, né, para ler para vocês, né? Eu não gosto de ficar muito lendo aqui em vídeo, não, que eu fico um pouco nervoso lendo, mas eu marquei algumas partes para mostrar para vocês aqui na obra Política do Aristóteles, e eu vou ler aqui para vocês alguns trechos só. Por exemplo, o Aristóteles fala, né, no capítulo 5, além disso, o macho tem sobre a mulher uma superioridade natural, e um é destinado por natureza ao comando e o outro a ser comandado. Quer dizer que o homem ele é destinado ao comando e a mulher a ser comandada. Esse princípio, observado em todas as espécies, ele está falando assim que em todas as espécies vivas, né, os animais em geral têm um homem como o grande comandante, ele fala, necessariamente se estende também à espécie humana. Então ele está falando que é natural isso, nesse processo é natural. E um outro pedaço que eu quero ler para vocês, se eu achar aqui, deixa eu ver porque eu marquei, mas às vezes eu me perco aqui. Eu quero ler para vocês entenderem essa concepção que Aristóteles está tendo em relação às mulheres. Entretanto, os tipos de comando diferem. O homem livre comanda o seu escravo de uma maneira diferente, olha só, que o macho comanda a fêmea. Ou que o pai o faz com o seu filho. Então ele está falando da relação entre o homem livre com o escravo, o macho comanda a fêmea e o pai comanda o seu filho. Vamos lá. Ainda que as partes da alma estejam presentes em todos eles, ele diz que todos eles têm almas, né? Tem a virtude, eles estão presentes em diferentes graus, pois o escravo é inteiramente desprovido da faculdade de deliberar. O escravo não pode decidir nada. A mulher a possui. Ele fala que a mulher possui a capacidade de decidir, de deliberar. Olha só. Mas débil e
ineficaz. Ele fala, a mulher tem capacidade de deliberar, ela tem sim virtudes, só que essas virtudes elas são ineficazes, né? Que não são que nem o homem. Então ele trabalha com essa ideia de que a mulher é inferior. Ele está indo ao encontro do que a sociedade ateniense está pensando, na verdade. E é aí que eu quero chegar não um consenso, a nenhuma conclusão com vocês sobre a questão da filosofia, mas a gente pode trabalhar esses conceitos, inclusive em outros filósofos. Aqui eu estou dando exemplo dos gregos antigos, né? Que eu falei aí, o Sócrates, que é colocado num diálogo na obra A República de Platão, né? Falando que a mulher tem capacidades que são iguais, né? A alma da mulher é da mesma natureza da alma do homem, então ela tem capacidades, então ela pode inclusive chefiar. O Aristóteles já discorda, inclusive na política, né? Na política do Aristóteles, ele cita muito Platão e o Sócrates, tentando ter divergências com Sócrates e Platão, com todo o respeito que ele tem, mas ele acredita em outras coisas, né? Ele acredita em outras relações entre homens e mulheres. E basicamente isso, a gente pode fazer isso em outras concepções, a gente pode trabalhar também com a questão das mulheres na Idade Média, sobre a concepção de Santo Agostinho, depois de São Tomás de Aquino, conforme o nosso curso for passando. Mas eu quero deixar claro aqui para vocês que eu não estou aqui, essa aula, acho que ela é importante e ela não é nenhuma espécie de demagogia, falar que, nossa, mas eu sou um cara que defende as mulheres, porque eu acho que a coisa mais importante que a gente precisa ter enquanto homens, tá? Eu não preciso fazer um vídeo aqui falando da importância de... Eu estava olhando meu tempo ali, tá? Eu não preciso fazer um vídeo aqui falando da importância, aquela que todo mundo sabe, que todo mundo fala que é muito importante, que no Dia Internacional das Mulheres a gente não tem que necessariamente dar flores também, mas também a gente precisa valorizar a sua capacidade, a gente precisa valorizar, né, a ideia de igualdade de gênero. Isso é importante, é muito mais importante do que qualquer presente que a gente possa dar. Eu não quero fazer um vídeo desse porque vocês sabem dessa concepção e a gente vê muito isso aqui já na internet, YouTube, mulheres que representam muito bem isso, que falam muito bem disso, tá? Hoje eu estou vendo vários vídeos em relação a isso, que eu acho que é extremamente importante. Mas enquanto homem, eu preciso saber, eu queria que os homens que estiverem assistindo esse vídeo entendam sobre o protagonismo das mulheres. Porque uma coisa é certa, eu fui dar parabéns, né, ao Dia Internacional das Mulheres da minha sogra, vou dar um exemplo para você, se ela estiver assistindo um vídeo, um grande beijo, te amo, viu? E ela disse, não precisa dar parabéns para mim, você tem que dar parabéns, né, às mulheres que lutaram pelos direitos. Eu falei, não, é para todas as mulheres, porque a concepção que a gente precisa saber é que ser mulher, eu ainda vou fazer inclusive um vídeo sobre aquele livro que eu comprei, que eu li, que é o Martelo das Feiticeiras, vocês lembram? Que falam como identificar uma mulher na Inquisição, que é muito triste o livro que o livro escreve, mas ser mulher é viver em uma constante luta desde o início. Está aqui, por exemplo, o que o Aristóteles está falando antes da era cristã. Então é sim a todas as mulheres, porque todas as mulheres lutam por sobrevivência desde o início da história. Está aqui o exemplo que o Aristóteles falou, para a gente ver qual que é a concepção de Aristóteles em relação às mulheres. E aí, nós homens devemos entender esse protagonismo e compreender que a gente nunca vai saber o que as mulheres passam, porque nós não somos mulheres. É só a mulher que sabe o que ela passa. Daí vem a ideia do protagonismo nessa luta. O que acontece? O homem tem que lutar junto, sim. O homem tem que estar ali do lado, lutando junto, porém ele tem que saber desse protagonismo. E aí que a gente precisa entender também que talvez uma das coisas mais importantes que nós homens, as mulheres também sempre devem fazer isso, mas nesse caso estou falando diretamente para os homens, dentro desse dia, dessa data importante, nós homens precisamos saber como que é o processo e sabemos nos colocar na posição para fazermos a nossa autocrítica, sabe? A gente precisa viver a autocrítica. Porque sem autocrítica a gente não consegue construir, a gente não pode contribuir com essa sociedade. Todo mundo deve fazer a sua autocrítica. Eu faço as minhas autocríticas e eu acho que eu preciso muito mais fazer autocrítica na minha vida. E nunca se esqueçam, eu passei aqui o filósofo, né, falei do Aristóteles, que a gente está exclusivamente falando do Aristóteles no nosso curso. A gente vai falar, já falou do Platão também, mas olha só, tem um negócio aqui na minha boca. Mas eu quero deixar claro isso para vocês, que isso aqui é uma videoaula, mas que como processo de educação, um processo transformador, a gente precisa informar e a gente precisa fazer as nossas críticas, ok? Bom, gente, foi um grande prazer estar aqui com vocês nesse dia extremamente importante, que é um dia da gente fazer muito mais autocrítica, a gente tem que fazer o ano inteiro, mas hoje é um dia que é uma data importante para a gente lembrar, bater lá
na cachola e falar assim, tá na hora de, né? Cadê a tua autocrítica de hoje? É isso aí. E, bom, basicamente é isso. Eu vou ficando por aqui. Eu acho que tá dado o recado, tá dada a aula, e muito importante, a gente ainda vai continuar, né, falando de Aristóteles no nosso curso, que Aristóteles e Platão são as peças talvez das mais importantes aqui para a filosofia. Eu vou ficando por aqui, um grande beijo para vocês, deixem nos comentários o que vocês acham e ok, fui!